abençoe sua vida. Aqui mais uma vez quem vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor William Costa, e você está no canal do professor William Costa. Esse é o título do nosso canal, e você que tiver interesse em conhecer os nossos cursos e você puder também já se inscrever e ativar o sininho do nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos, eu já te agradeço. Queridos, nesse dia eu quero compartilhar com você um pouco da palavra do nosso Deus, um pouco da palavra do nosso eterno Senhor. E o texto que eu quero meditar com você nesse vídeo é o texto do livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo de número 4. Gênesis 1, versículo número 4 diz assim, e versículo 3 e 4, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e Deus separou entre a luz, fez separação entre a luz e a escuridão. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui, há duas expressões interessantes nesse texto. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o próprio texto nos traz plenas revelações e entendimento a respeito do que aconteceu nesse primeiro dia. Sim, se nós olharmos para uma síntese textual, dentro do que nós chamamos de literalidade, nós precisamos entender um pouquinho de física para entender qual é a luz criada ou manifesta nesse primeiro dia. Mas hoje, nesse vídeo, não quero falar sobre isso. Quero falar sobre algo muito mais fenomenal, algo muito mais maravilhoso, que se encontra então no versículo 3 que diz, e Deus disse, haja luz, vaiomer Adonai, vaiomer Elohim, vehi or. E a luz houve, a luz aconteceu, e viu Deus que a luz era boa, ok. E aqui diz que Deus fez também separação entre a luz e as trevas, para que só então pudesse vir acontecer o dia e a noite. E olha que interessante, quando nós observamos aqui, que maravilhoso, o que significa então a luz? Então o sentido de luz é por quê? Porque se nós observarmos fisicamente o nosso sistema planetários, ou o nosso que alguns chamam de sistema solar, que é a nossa estrela maior, mais próxima à Terra, se nós observarmos o nosso sistema solar e todas as demais galáxias, nós vamos observar que todas as coisas podem ser vistas e contempladas por causa dessa luz, que aqui não era a luz do sol, porque o sol veio ser criado só depois na narrativa. Mas uma coisa interessante que eu quero deixar para você é, quando nós observamos a síntese bíblica, a observação bíblica, nós observamos que quando Deus diz haja luz, a luz aqui tem senso de entendimento, tem senso de iluminação, tem senso de clarear, tem senso de trazer a luz. Então a primeira coisa que Deus criou, segundo a narrativa do Gênesis, foi o entendimento, porque você observa que todas as demais criações, elas vieram com entendimento, vieram de forma regrada, paulativa, uma após a outra. Então a primeira coisa que nós precisamos para compreender o que acontece no livro do Gênesis é observar que primeiro criou o Senhor o entendimento. Primeiro criou o Senhor o entendimento, o iluminar. O iluminar. O iluminar. E aqui diz também que ele fez separação entre a luz e a rocher, que nós podemos chamar aqui de escuridão, né, ou de treva. Essa escuridão, rocher, nos cognatos aqui da palavra rocher, no hebraico, no texto eu estou lendo aqui, acompanhando pela minha Tanakh, né, Shalem da Sefer, nós observamos que a expressão então rocher, em seus cognatos, ela vai demonstrar que escuridão é obscuridade. Ou seja, um lugar onde se tropeça, um lugar onde não se pode ver qual é o caminho. E é exatamente isso que eu quero trazer ao seu entendimento nesse dia. O Senhor criou a luz e houve separação entre a luz e a escuridão, entre a Or, né, ou a Or e a Rocher. Significa o quê? Que na nossa vida não é diferente. Então, quando Deus começa a trabalhar em nossa vida, quando a obra do reino dos céus, do Malhut Elohim, começa a trabalhar nas nossas vidas, né?
ou da Basileia do Theon, da Basileia do reino de Deus começa a trabalhar, a acontecer na nossa vida, a primeira coisa que acontece é haver separação entre o que é rocha, entre o que é escuridão e entre o que é or, entre o que é luz. Então, quando o discípulo, o chamado também de apóstolo Paulo, e o próprio Pedro, eu acredito que todos os discípulos também ensinavam assim, quando eles estão instruindo para que nós precisamos ser iluminados em nosso entendimento, é por quê? Porque o nosso entendimento está em rocha, em escuridão, por causa das nossas transgressões, por causa do nosso senso comum de saber o que é correto ou não é correto. Então você que está assistindo esse vídeo, você que está observando essa ministração, saiba de uma coisa: estar em Cristo, fazer parte do conceito do que é estar dentro do reino de Deus, é muito mais do que ter um cargo, é muito mais do que ser pastor, é muito mais do que você estar ao poder de uma posição. Então é por isso que você observa que pessoas, mesmo com titularidades, continuam ainda, em muitas ocasiões, com o seu entendimento obscurecido para muitas coisas. Então, como disse o próprio Jesus, a noite, a Laila, está ligada à rocha. Então existe a noite e existe a treva, a escuridão. Ou seja, enquanto o luminar da noite, que é a lua, não pode expandir do que recebe da luz do sol no caminho que você trilha durante a Laila, durante a noite, sempre você estará correndo o risco de tropeçar. Então veja que coisa interessante, os luminares de dia, o luminar do dia e o luminar da noite, segundo o texto bíblico diz, na verdade são uma manifestação do que é a nossa própria vida. Do que é a nossa própria vida. Por isso, quando você lê a poesia de Gênesis, a poesia de Bereshit, sem trazer o mérito da discussão de quem escreveu, se foi Moisés, se não foi Moisés, se foi Esdras, se não foi Esdras, sem trazer o mérito de quem escreveu, falando que aqui é o que nós tratamos em nosso canal, geralmente é tratar sobre o texto. E outros méritos acadêmicos, é necessário você estar na academia para você entender a complexidade do que é análise acadêmica, alta crítica alemã e por aí vai. Então, observando o texto, a primeira coisa que Deus faz é criar o quê? O entendimento. Então, ele cria o entendimento, a luz, a or, para que a partir daí as trevas deem espaço. As trevas não são expulsas. Por isso que aqui está a palavra separou. Separou. Então o termo separar aqui significa mais ou menos colocar ao lado, cada um no seu espaço. Então veja que coisa interessante. Então a luz não vem para expulsar as trevas. As trevas, por sua vez, dão espaço para a luz. Então, ao espaço da or e ao espaço da treva. Assim como, junto com a or, ao dia, e junto com as trevas, a Laila, A Laila, a noite. Então, olha que coisa interessante. Na nossa vida, é a mesma coisa. Então, se engana aquele que acredita que, ao entrar para uma religião, os seus problemas estarão resolvidos, a sua vida não será mais a mesma, agora tudo mudou. Não. A vida é paulatinamente, como descrito na criação, vai acontecendo. O entendimento vai encontrando espaço aonde já havia as trevas. Então eu quero que você medite no que você está ouvindo através desse vídeo e que você compartilhe isso também. Se alguém pensa estar em Cristo, se alguém pensa viver com Deus, automaticamente ele precisa permitir que a luz da mensagem de Deus, a luz do Evangelho eterno, a luz da palavra de Deus, que é o que acontecia com a Torá de Moshe, com a Torá de Moisés, a luz, o entendimento, ele precisa encontrar espaço onde jazia a treva. Então, se em alguma área da nossa vida jaz ali a treva, isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha. Por isso que eu estou dizendo aqui que a luz ela não expulsa as trevas. A luz, na verdade, ela encontra espaço. E encontrando espaço, as trevas vão recuando e dando espaço para a luz. Então eu não sei do que é que você precisa neste momento enquanto você ouve esse vídeo. Então, se você quer que a sua vida, seja em qualquer área, possa, de alguma forma, fluir maravilhosamente, não basta simplesmente estar na religião. É necessário que a luz do eterno,
alcance a sua vida. É necessário que a luz do eterno alcance o meu entendimento. É necessário que a luz do eterno alcance o nosso entendimento. E assim, o que é treva no nosso entendimento, porque treva não tem a ver com reações carnais, com atos deliberados que nós chamamos de pecados em si. As trevas estão no nosso entendimento. No nosso entendimento. Então nós precisamos permitir que a luz da palavra, possa alcançar o nosso entendimento. E alcançando o nosso entendimento, aquilo que é treva no nosso entendimento, vai dar espaço para para luz. Então, querido, querida, você, pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, pastor, líder, não se preocupe com o visual. Não se preocupe com o secundário. Tudo começa pelo entendimento, tudo começa pela iluminação, ok? Então nós precisamos ser iluminados. Com o quê? Como que eu vou ser iluminado? Acendendo a lâmpada, acendendo a luz? Não. Eu vou ser iluminado quando eu permitir que o reino de Deus traga a mim entendimento. Então no princípio criou Deus o entendimento. E assim o entendimento encontrou espaço onde jazia tropeço. E viu Deus que o entendimento era tov, que o entendimento era bom. Mas aqui não diz que ele chamou as trevas de ruim, que eram más. Não. Então ele chamou a luz de boa, porque a luz, na verdade, emana para que os filhos dos homens possam não tropeçar durante a sua vida, para que tudo não seja treva, porque às vezes as trevas não estão em nós, às vezes as trevas estão em quem nos rodeia, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então as trevas, as muitas trevas nos rodeiam, e o que nós precisamos é deixar resplandecer a luz, mas para isso a luz precisa estar em nós, a luz precisa nos alcançar, e que essa luz possa alcançar você. É por meio do entendimento que nós vencemos muitas escuridões. É por meio do entendimento, da iluminação, da luz, que nós vencemos muitas trevas nas nossas vidas. Entre elas a depressão, a ansiedade e outras mais que nós viremos a falar aqui no nosso canal. Eu vou compartilhar com algumas pessoas a respeito disso. Algumas pessoas que passaram por isso vão testemunhar como encontraram o caminho da cura e não mais tropeçaram nisso. Não mais tropeçaram nessas trevas durante essas longas noites que parecem não ter fim. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É uma referência ao livro do Gênesis. O choro pode durar uma noite. Por que o choro? Porque o choro é uma consequência de tropeço, dificuldade, coisas ruins, problemas, lutas que nos cansam, que parecem não ter fim. Então, o salmista disse, olha, a partir do momento que o Senhor criou a luz, também com ele veio o dia. E as trevas já estavam ali, a Rocher, já estavam ali. E disse ele, olha, Rocher, dá espaço para a luz. E ali as trevas recuam e dão espaço para a luz. Não são expulsas, elas recuam. A vida sempre vai estar na iminência de passar dificuldade. Só que a diferença é que quando a luz do reino de Deus nos alcança, as coisas passam a mudar. Então, olha, fique ligado, que a luz da palavra possa alcançar o seu entendimento. E assim, onde jazia trevas, em qualquer área da sua vida, possa vir agora a luz e resplandecer. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Não se esqueça, hein? Se inscreva aí embaixo. Já deixa o seu like, se caso você gostar. Se não, deixa um dislike também. Mas deixa aí o seu like, o seu comentário, tá ok? E você que quiser conhecer os nossos cursos, pode nos procurar no Instagram ou no Facebook. Colocar lá professor William Costa, tá bom? Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Nós temos curso todas as quartas-feiras no nosso CIB, curso de imersão bíblica. Em breve você vai ver aí, teremos vídeos a respeito das nossas aulas do nosso curso.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua história e que as trevas possam a partir de hoje dar lugar para a luz do reino de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa tremendamente para a glória do nosso Deus. Deus abençoe, até um próximo vídeo.